Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de chamar a atenção de amigos nossos da Sociedade Brasileira de Eubiose, São Lourenço, de onde esteja ouvindo a gente aí, inclusive até no Japão, para todo lado, né? E a eubiose, o professor Henrique Zé de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, disse durante toda a sua vida, ele desencarnou em 1963, que Maitreya Buda deveria se manifestar entre nós no ano 2005, né? E estávamos esperando, todos nós e muita gente, isso aí já faz parte de livros antigos, de profecias antigas, de livros antiquíssimos lá do Oriente, né? Que falava sobre o Buda branco do Ocidente, a transferência da sabedoria toda para o Ocidente, porque as terras nossas são muito antigas. O principal da Atlântida era aqui no Brasil, tanto que o nome Atlante de Niterói, no Rio de Janeiro, é Nistalhan, em Atlante, né? Isso segundo tradição esotérica, que vem de muito longe. Rio de Janeiro também, etc. São terras, aqui a luz já esteve, né? Então depois foi pro Oriente, numa mudança de polaridade no planeta que ocorre sempre, que tem a ver com yoga, e que os mestres de yoga atuais não conhecem isso aí, né? Yoga, yoga do Sol e da Lua, ou do Ocidente e Oriente juntos, ou da polaridade, né? E não é bem yoga do físico, como muita gente imagina, não. Com o tempo tudo vai deturpando, o ser humano vai botando a mão no meio, ele como é ignorante, não sabe das coisas, vai mudando tudo e vira uma confusão danada, e depois para restabelecer a realidade, ou uma mentira melhor, né, que convença melhor a todos, é muito difícil, não é fácil, né? Pois bem, e nós sustentamos já há algum tempo, e outros colegas também, de que essa manifestação cíclica desse chamado Avatar Maitreya poderia estar diluída aqui no Ocidente e também até no Oriente, ou pelo planeta todo, pelo globo terrestre todo, né? Para que esse início de Era de Aquário tomasse conta de vez das mentalidades do planeta, aquelas que realmente querem ir em frente, porque a maioria não está nem aí, querem um futebolzinho, se contenta com uma oração, com uma reza ou com outra coisa qualquer, enquanto aqueles mais ávidos por verdade teimam e insistem em descobrir os mistérios do universo, coisa que nunca foi proibida. Não é pecado pesquisar os mistérios de Deus, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança desse famoso Deus que todo mundo não tira da boca, né? Mas na hora de raciocinar não raciocina direito, né? E nós já há algum tempo temos dito aqui que essa manifestação está diluída hoje em dia, principalmente naquelas cabeças melhor preparadas para isso. Quando a gente fala cabeça, a gente fala de genética, a gente fala de DNA, a gente fala de possibilidade mental do indivíduo de raciocinar melhor, aqueles que estão um pouco mais avançados que a maioria da Terra, que não são tão crianças ainda, apesar que todos nós o somos, né? Como a maioria o é. Porque nós estamos terminando o 4º dia da criação, entrando no 5º, como a gente diz sempre por aqui. E esse 5º dia, ele começou realmente em 3500 a.C., com o anúncio das 7 leis que deveriam reger esse longuíssimo período chamado 5º dia da criação, sob a égide do 5º planetário, que passa a exercer então a função Melquisedeque, segundo o próprio professor Henrique Zé de Souza dizia, em 3005, ou o chefe geral ou comandante do governo oculto do mundo. Comanda nave espacial, comanda tudo que você possa pensar. Não é só o que você está imaginando, a Terra, esse globozinho nosso, não. A coisa é mais complicada. Ele é o centro de coisas importantes, essa Terra, esse globo nosso aqui, né? E que é um chakra do arcanjo Rafael, como a gente já disse várias vezes aqui, um chakra localizado no cardíaco, que é para dar 4, né? 3 chakras em cima, 3 embaixo e um no meio, que é o coração.
O Hermes Trismegisto não falou isso, ele disse: o que está em cima igual ao que está embaixo, que é igual ao que está no meio para a realização da causa única, né? O Einstein não falou, a gente sustenta tanto tempo aqui, quem o conheceu sabe disso, né? Essa frase não é tão divulgada. O universo só existe porque existe o observador. E nessa diluição toda, né, que a gente tem dito, tem aparecido gente que tem ouvido o galo cantar ou está sabendo de verdade, como o cientista Schumann, por exemplo, né? O professor Andretta, lá da USP de São Carlos, né? E outros tantos por aí. Você vai na Índia, tá lá o Satya Sai Baba também. Então todo mundo faz parte disso. Aqueles que estão tentando modificar a cabeça das pessoas para que mais e mais seres da Terra continuem em frente nesse globo. Porque está havendo agora uma separação de joio e do trigo. Existem aqueles que querem continuar com as brincadeirinhas comuns que criança gosta e aqueles que querem levar a vida um pouquinho mais a sério, né? E estão dispostos a pesquisar mais esses mistérios. Então é um prazer muito grande a gente saber que a ciência está acompanhando isso e cada vez mais cientistas interessados. A gente cita sempre aqui o CERN, né? CERN, que fica na Suíça, em Genebra, o maior acelerador de partículas em atividade no mundo, né? Nós mencionamos aqui inclusive um livro chamado A Dança do Cosmos, e um ouvinte nosso, ele entrou no site da editora Pensamento e Cultrix, né? E descobriu que esse livro está à venda, A Dança do Cosmos, de Felix Weber, um jornalista alemão, né? Que mostra algumas coisas interessantes do CERN, mas que os cientistas do CERN estão perdidos no meio de tantas descobertas que eles fizeram até hoje. Eles não sabem como explicar tudo aquilo, né? Mas descobriram. E no prefácio desse livro, o próprio diretor-geral do CERN, ele diz, e você vai perceber lá, Nelson Gombata, você que mandou um e-mail pra gente, dizendo o seguinte: Carvalho, o livro que você indicou aí, se referiu, tem à venda na própria livraria Pensamento, tá à venda lá. Dança do Cosmos, Felix Weber, 160 páginas, é um livrinho pequenininho, baratinho, e tá até em oferta, de R$18 por R$16,20, segundo o Nelson Gombata, né? E o site lá da Pensamento, você pode entrar nele. É que tá complicado esse site aqui. Entra no site da Pensamento e Cultrix, né? Deve ser livraria, na livraria no editorapensamento.com.br, sei lá. O Pensamento Cultrix. Vai tentando, é que você abre, né? Eu não tenho exatamente aqui. É que do jeito que tá aqui, que o Nelson pegou, tá complicado a gente falar no ar, né? E o diretor do CERN, o diretor-geral do CERN, escreveu o prefácio desse livro e ele diz lá: o que mais me entristece é que daqui a 150 anos, os melhores da Terra, as cabeças melhores da Terra não terão entendido o que nós descobrimos aqui. Ora, se nem eles estão entendendo, né? Mas é quem está perdido que se acha, né? Tem até uma música que diz assim: quem acha vive se perdendo, né? Mas a gente pode pegar o refrão e bater nele no sentido contrário também. Só quem está perdido é que tenta se achar, né? Se encontrar. Ainda bem que estamos perdidos, é a lei da polaridade, porque nós estamos tentando nos encontrar. E a ciência está tentando encontrar os elos perdidos aí há quanto tempo, né? E de repente a gente que recebe aqui já há algum tempo uma revista muito bem elaborada da Legião da Boa Vontade, do Paiva Neto, né? Que é o líder da Legião da Boa Vontade. E a Revista da Espiritualidade Ecumênica, que procura não discriminar religião nenhuma, sendo ela própria uma religião também. Legião da Boa Vontade, fundada pelo saudoso Alziro Zarur, que eu ouvia desde criança na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, na época, né? Com aquela voz grave dele, né? Falando madrugada dentro. Às vezes perdi o sono e ficava ouvindo o Alziro Zarur, né? E nessa revista, ano 51, número 219, que tem uma entrevista com o Roberto Cabrini, aqui da Band, né? Cabrini abrindo o coração e falando dos seus 30 anos de jornalismo. Na página 84 tem uma entrevista interessantíssima. Eu gostaria de ler trechos para você,
Para você que segue o Conversinha ao pé do ouvido todos os dias, perceber que está batendo com aquilo que a gente fala. A ciência está batendo com isso, e gente da mais alta estirpe de cientistas que a gente tem por aqui, pessoas insígnes, pessoas de grande destaque na mente brasileira, que muito orgulha a todos nós, né? Com o professor Andretta, da USP de São Carlos, e agora nós temos o prazer de divulgar aqui o professor Dr. Elcio Abdala, professor titular de Física da Universidade de São Paulo, aqui do campus de São Paulo, né? E sabe qual é a entrevista dele nessa revista, na página 84 e seguintes? A ciência e a possibilidade dos universos paralelos. A teosofia fala que são 144 mil universos paralelos. É claro que a entrevista não está admitindo isso, né? Mas preste atenção nos tópicos que a gente vai ler para você, né? A busca, diz o professor Elcio, a busca da compreensão do cosmos motivou também gerações de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. O ser humano tornado consciente, passando a viver o mito do herói e a planejar a compreensão de si mesmo e de seu mundo exterior, almeja poder descrever a criação do mundo, suas leis e consequências. E é a respeito desse pensamento, das recentes teorias sobre ele, como a das cordas, das supercordas, que a gente tem falado aqui também já faz tempo, né? A teoria M do Dr. Abdala, diz o autor dessa matéria aqui, né? Nosso entrevistado, fala com desenvoltura sobre a possível existência de universos paralelos localizados em outras dimensões. Para você conhecer um pouquinho o Dr. Elcio, ele graduou-se em Física em 75 na USP, aqui de São Paulo, fez doutorado em Física também na USP no ano de 77. Ele é pesquisador associado em importantes centros de pesquisas da Europa, como Hamburgo, na Alemanha, Copenhague, na Dinamarca, Trieste, na Itália, Genebra, na Suíça, Xangai, na China. Ele é professor titular da USP, possui estudos na área de física, com ênfase em física das partículas elementares, gravitação, cosmologia, atuando principalmente nos seguintes temas: modelos integráveis, teoria da gravitação clássica, envolvendo Isaac Newton, etc., né? Claro. Perturbações, energia e matéria escuras, buracos negros, coisa que o Stephen Hawking, de Oxford, também desenvolve, né? E holografia. E várias perguntas surgem, prossegue o entrevistador aqui da revista, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que existe? Então ele vai citando Galileu desde 64, Newton desde 1564, Galileu que viveu de 1564 a 1642, Isaac Newton nasceu um ano depois da morte de Galileu, de 1643 a 1727, vai por aí afora, né? Cita Einstein, que viveu de 1879 a 1955, né? Já foi até contemporâneo, pelo menos meu, né? Eu que sou de 46. Einstein que leu Isis sem véu de Helena Blavatsky, mas felizmente ele não compreendeu quando Blavatsky disse: toda manifestação de vida, toda criação é relativa, porque tem que guardar relação com alguma coisa. A primeira relação da criação é com o Criador, ou não? Então ela é relativa. Esse é o sentido de relatividade, né? E depois ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 relatividades, porque ela vai se tornando relativa à proporção que você vai explicando as coisas, etc., e saber de onde aquilo saiu, né? Uma coisa pode ter sido criada pela 10ª geração da criação, mas a primeira geração da criação foi gerada, digamos, pelo próprio Deus. A segunda, sei lá, por um auxiliar de Deus, e vai por aí afora. Então a relatividade vai ampliando, né? E a possível, diz o perguntador aqui, o entrevistador, a possível junção das teorias pilares da física, a relatividade quântica, nos leva à teoria das cordas? Como seria? E o Dr. Elcio Abdala, da USP, físico, diz: o físico e matemático Edward Witten, que repensou a teoria das cordas,
uma teoria do século XXI, que aparece por acaso no século XX, sugeriu que as 5 formas matemáticas diferentes da teoria eram simplesmente maneiras distintas de se olhar para o mesmo problema, por meio da teoria M, com uma nova dimensão, né? Nova dimensão, nós estamos entrando em dimensões, né? Aí, mudando de assunto, para a gente cair nas dimensões, prossegue o entrevistador. Não dá tempo de a gente ler o trecho todo da revista aqui. Para entendermos essas teorias, diz o entrevistador, que estão surgindo, fala-se na existência de 10 dimensões, ou mundos paralelos, universos paralelos, e ainda há uma suposta 11ª. O que isso significa? E o Dr. Elcio Abdala, diz: esse problema nos persegue desde a década de 1920, quando Einstein pensava em unificar todas as teorias. Já se falava em dimensões extras, que descreveriam interações. Uma forma natural de se entender, isto é, exatamente pensar que a ponta de cada uma corda, estamos falando da teoria das cordas, vive num espaço de dimensão menor do que a dimensão em que vive a própria corda. Então, só a extremidade dela descreve esse mundo material. Com isso, descobriu-se a partir do resultado da supersimetria que seriam necessárias 10 dimensões, 9 de espaço e uma de tempo. E uma 11ª, né? E sobre essa 11ª que o professor vai falando aqui, né? Tem um monte de cordas andando num espaço-tempo bem mais amplo do que aquele em que vemos. E aí eu digo: o ser humano, como é feito à imagem e semelhança desses arcanjos enormes, ou Mahashoans dos hindus, anjos tão grandes como o Sol é Micael, por exemplo, e cordas estão unindo uns aos outros lá em cima e aqui embaixo também. Nós também somos unidos por cordas, ou cordões invisíveis, a olho nu. Tem um cordão de prata que une o meu umbigo ao seu, gostando você de mim ou não. Eu não gosto do que o Carvalho fala, ou eu gosto, sei lá, eu não gosto porque o outro é preto, eu sou branco, eu não gosto, eu discrimino. Eu não gosto porque o outro é amarelo, né? Não, tá lá o cordão, nós somos irmãos, acabou. A diversidade entre nós é para que force o nosso raciocínio, para a gente tentar compreender a polaridade, né? Os físicos ainda não sabem o que é esse algo, né? Mas entendem que ele existe e precisando de uma dimensão a mais para sobreviver. Essa teoria ganha, então, M, que já foi interpretado como mãe ou como mistério. Aliás, um dia, aqui nós é que estamos falando, a ciência vai explicar o sentido de mãe cósmica, vai explicar o sentido de mãe de Deus, que principalmente a religião cristã fala, né? Aliás, professores de física que estão nos ouvindo, a teosofia fala em 144 mil universos paralelos. E nós temos falado aqui que só o plano físico, que a gente conhece como físico, ele tem 7 dimensões e uma 8ª com síntese. Depois nós temos o plano vital, que tem 7 dimensões e mais uma 8ª síntese. E vai por aí afora, né? Depois nós temos o astral, tem 7 dimensões e uma síntese, o mental concreto, 7 dimensões e uma síntese, o mental abstrato ou manásico tem 7 dimensões e uma 8ª síntese, e o búdico ou crístico, que é nome de um plano e não nome de gente, né? Tem 7 dimensões e mais uma síntese, mas não há nem que falar nesses planos superiores ainda, porque estão muito distantes de todos nós. E nós temos um último plano, que seria o plano atmânico, né, que tem 7 dimensões e mais uma síntese também, né? E depois aí partimos para outras coisas que não convém nem a gente abrir o bico para falar ainda, e não estamos autorizados a falar mais do que isso, né? Vamos morrer por já é coisa demais que a gente tem falado, né? Você está percebendo onde é que isso vai? Raia ao infinito. Só não chegamos ao infinito e à eternidade, sabe por quê? Porque tudo que se manifesta para a vida, em quaisquer dos universos paralelos, em quaisquer dimensões de matéria, mesmo que espaço, tempo e forma sejam diferentes do nosso aqui, se tem forma e vida é forma manifestada no palco do espaço, sob o juízo do tempo, o tempo é que diz se aquilo tem valor e que valor que é com o passar do tempo, né? Desgasta-se, forma, porque vida é movimento, está nas leis de Hermes o Trismegisto em 3.500 a.C. já. Forma é movimento.
Se movimenta, gasta, desgasta, né? E se desgasta, tem que passar pelo fenômeno de nascimento, crescimento, amadurecimento, frutificação, decadência e morte. Fazer o quê? É tudo assim, né? Que a morte é uma grande piada, já dizia Mário Rosto de Luna. Essas coisas que a gente está dizendo aqui não são brincadeira de criança. Isso aqui é para tirar a criança da infantilidade e tentar amadurecê-las um pouquinho mais depressa só.